Palavra, convido você a abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo número 7. Vamos hoje, a partir do versículo 5 até o verso número 8, vamos ler as Sagradas Escrituras e vamos ver o que é que Deus tem revelado a nós nesse texto, nessa manhã. Assim nos diz o texto: Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele, os seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus não lhe falou desta forma. Seus descendentes serão... Deus lhe falou dessa forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou a Jacó e os 12 patriarcas. Hoje eu quero ministrar nesse texto com esse tema: cortado e alinhado. É o tema que eu quero hoje ministrar a palavra. Cortado e alinhado. Eu quero orar com vocês, feche os seus olhos. É muito importante nesse momento que você ore a Deus e peça a Deus que fale com você. Senhor, nesse momento, Pai, nós queremos que a Tua palavra encontre o coração dos Teus filhos aqui abertos. Eu oro, Pai, para que não haja nenhum impedimento, para que não haja nenhuma obstrução entre os céus e a terra. Deus, que o Senhor fale, ó Deus, ao coração de cada um de nós. Se há alguém aqui nesta manhã ainda com o seu coração fechado, que o Teu Espírito, Pai, possa, ó Deus, quebrantar o coração que está fechado. Que o Senhor prepare, ó Deus, o coração para receber a Tua palavra, assim como o homem do campo prepara a terra para receber a semente. E que a palavra, Senhor, semeada, possa, ó Deus, produzir frutos nas nossas vidas. Eu oro, ó Deus, para que eu seja um canal e que os Teus filhos, Pai, possam ser realmente uma terra fértil. É a minha oração, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Veja, nós estamos caminhando na série Espírito Santo e nós chegamos aqui em um momento particularmente intrigante da palavra. Vamos lembrar o que a gente viu aqui pelo menos nos 2 últimos domingos. A gente viu, Estevão está aqui nesse momento diante do Sinédrio. O Sinédrio é um conselho composto ali por homens. Veja, a maioria são ali as autoridades mais sábias, mais entendidas, aqueles que ocupavam a mais alta posição da religião judaica da época. E eles estavam ali, na verdade, em um julgamento. Estevão, um homem de Deus, estava sendo julgado aqui. Estevão está testemunhando, e a gente viu no último domingo, com muita coragem, ele está aqui testemunhando, porque ele sabia que ele estava correndo o risco de ser morto.
de ser condenado à morte, assim como Jesus. Aliás, os motivos que o levaram ali foram exatamente os mesmos motivos que levaram Jesus também ao Sinédrio. Essa mesma corte era a mesma corte que condenou Jesus. Estevão, assim como Jesus, estava sendo acusado de blasfemar. Blasfemar contra Deus, blasfemar contra o templo de Deus e blasfemar contra a Moisés, contra a lei de Moisés. Estevão está respondendo ao Sinédrio, aquelas autoridades, e o que nos chamou a atenção no último domingo é que ele faz isso usando a palavra de Deus. Para se defender, ele não vai usar o nome de um padrinho forte. Para se defender, ele não vai usar argumentos humanos, ele vai usar a palavra de Deus. Isso nos faz já aprender que quando o inimigo apresentar provas, evidências da nossa culpa, nós precisamos responder o inimigo, veja, com aquilo que Deus declarou sobre a nossa vida. É muito importante nós termos a palavra de Deus no nosso coração. Eu estava dizendo, na nossa célula dessa semana, Estevão não tinha um celular para guardar a palavra. Estevão não tinha a Bíblia impressa, porque na época não havia Bíblias impressas. Estevão não tinha inteligência artificial para consultar. Estevão não tinha nem internet, muito menos internet. Ele tinha a palavra guardada no coração, e é impressionante, porque todo o capítulo 7, e nós vamos ver isso nos próximos domingos, veja, ele está relatando, ele está se defendendo, usando única e exclusivamente a palavra de Deus. Sabe por quê? Que muitas vezes o inimigo pega você de surpresa? Sabe por quê? Que muitas vezes o inimigo pega você de surpresas com seu engodo? Sabe por quê? Porque talvez esteja faltando na sua vida a palavra de Deus. O salmista disse: olha, eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A importância de nós termos a palavra guardada no coração. Estevão começa o seu testemunho, nós vimos o início dele na semana passada, citando a história de Abraão. Ele começa relatando aquilo que aconteceu lá no livro de Gênesis, quando Deus chamou Abraão. E para entender o que Estevão está dizendo aqui hoje, ele continua falando da história de Abraão. Para entender, a gente precisa tomar posse aqui de alguns significados. Pelo menos 3 significados. Naquela época, naquilo que a gente chama de Antigo Oriente, por exemplo, o que é que significa terra? O que é que representava alguém que possuía terras? Veja, a terra representava a identidade da pessoa. Falava de quem ela era. Veja, uma segunda coisa, o que significa um filho ou os filhos? Filhos representavam segurança. É preciso entender isso, porque no mundo nosso, na nossa cultura, nós pais vivemos para dar segurança para os nossos filhos. Nós temos nossos filhos, eles nascem e a gente faz tudo para que eles estejam debaixo da nossa segurança. Mas naquela época, o conceito de filho era
o contrário. No Oriente, o filho traz segurança. Os filhos são como flechas, disse o salmista. São como as flechas que estão na aljava do arqueiro. Imagine um arqueiro sem flechas. Ele está desprotegido. Uma família, um casal, um homem com filhos, é um homem seguro, é um homem que tem a segurança. E aí entra uma terceira palavra que também a gente precisa entender nesse texto, que é a palavra circuncisão. De forma literal, é a remoção do prepúcio, que é nada mais, nada menos do que você cortar a pele que cobre a ponta, veja, do pênis masculino. É isso, a circuncisão. A gente precisa entender isso. Aliás, a gente podia fazer o culto da circuncisão aqui. Quem é que viria? Na Bíblia, irmãos, a circuncisão vai muito além de um corte na carne. Ela foi instituída por Deus, veja, com Abraão. E é um sinal de alinhamento, é um sinal de aliança. É um sinal da aliança, veja, de Deus com Abraão e de Abraão com Deus. Então, com a circuncisão, Deus estava dizendo, olha, antes de vocês tomarem a posse de qualquer coisa minha, eu preciso ter certeza de que eu tenho a posse de tudo aquilo que é de vocês. Uma aliança. Para aquelas pessoas, a circuncisão era um sinal de pertencimento ao povo de Deus, de alinhamento com o povo de Deus. Era um sinal que as pessoas tinham de que, veja, eu estou alinhado com você, você está alinhado comigo. Portanto, o que Estevão está dizendo aqui nesse texto, para aquelas autoridades, é algo do tipo assim, olha, vocês amam a promessa de Abraão, vocês amam as promessas que Deus fez para Abraão, mas será que vocês estão dispostos a honrarem também o que Abraão fez? A postura de Abraão. Vocês afirmam que vocês são filhos, herdeiros das terras de Abraão, mas será que vocês estão dispostos a se sacrificarem para defender o legado de Abraão? Proteger o legado de Abraão? Vocês dizem que são filhos, mas será que vocês estão dispostos a serem flechas na aljava de Abraão? Esse é um problema. Aliás, um problema muito comum no nosso tempo. Pessoas estão obcecadas em busca de pertencimento, mas não querem obediência. Pessoas estão querendo identidade, mas não querem entrega. Pessoas querem a terra dos pais, mas não querem passar pelos processos dos pais. Estevão, ele está aqui confrontando aquelas autoridades e ele está lembrando aqueles homens que com Deus é diferente. Primeiro a obediência, depois o pertencimento. Primeiro a entrega, depois a identidade. Com Deus é diferente. Primeiro vem o processo, depois a terra prometida, depois a promessa. O
O processo vem antes. Primeiro, a gente passa pela mesa do corte. Primeiro a circuncisão. Primeiro o sangue é derramado. Depois tomamos posse das promessas. É exatamente isso que Deus está dizendo aqui, através da boca de Estevão para aqueles homens. Eles queriam e julgavam ser herdeiros das promessas de Abraão, mas eles não queriam passar pela mesa do corte. Eles queriam os benefícios da aliança, mas não queriam o sangue. Entregar o sangue. Eles queriam a terra prometida sem renunciar nada, sem entregar nada. Eles queriam a afirmação de Deus, mas eles não estavam dispostos a serem transformados por Ele. É isso. Estevão está dizendo, isso não está certo. Isso não existe. E eu separo, então, pelo menos 3 pontos que vão revelar o que realmente aqueles homens precisavam e estavam ali aprendendo e o que nós precisamos aprender da nossa aliança com Deus, do nosso relacionamento com Deus. Eu separei pelo menos 3 pontos. Primeiro, o que a gente aprende aqui? Deus não trabalha por meio de contrato, Deus trabalha por meio de aliança. É a primeira lição do texto que a gente acabou de ler, da mensagem que Estevão está entregando para aquelas autoridades. Ele está se defendendo e a gente entende isso. Deus, ele não trabalha por meio de contrato, Deus trabalha por meio de aliança. O grande problema é que às vezes nós não sabemos a diferença entre um contrato e uma aliança. A gente pensa assim, bom, Deus, eu vou fazer a minha parte bem feita. E daí o Senhor vai fazer a sua parte bem feita. De preferência, a gente inverte. Deus, faça a sua parte bem feita e aí eu vou fazer a minha parte bem feita. Como se fosse uma troca, uma barganha. Como se fosse um contrato. Onde, se eu não cumprir a minha parte, você não é obrigado a cumprir a sua. E se você não cumprir a sua parte, eu não sou obrigado a cumprir a minha parte. Isso é contrato. Tem as cláusulas. Quando eu quebro uma cláusula, o contrato está anulado e não há mais compromisso entre você e eu. Eu posso tomar o luxo de descumprir uma cláusula e depois lá na frente pagar uma multa por isso. Isso é um contrato. Deus, eu vou na igreja e daí depois você me abençoa. Deus, eu entrego ali o meu dízimo e você, Deus, por favor, não esquece, derrama a tua bênção sobre a minha vida. É um contrato isso, é uma troca. Eu entrego o meu dízimo, eu entrego o meu dinheiro e, Senhor, olha, o Senhor, por favor, cumpra a sua parte. A base do nosso relacionamento com Deus não é contrato. A base é aliança. Nós temos um relacionamento com Deus de aliança. O que é uma aliança segundo as Escrituras? É uma definição que eu coloquei que talvez resume muito bem. Aliança é um relacionamento sagrado iniciado por Deus, estabelecido por juramento, selado por sacrifício e sustentado pela fidelidade de Deus. Portanto, veja, Deus iniciou essa aliança. Deus estabeleceu. Deus entregou e derramou o seu sangue, aliás, o sangue do seu próprio filho. Veja, Deus é fiel e é leal à palavra que Ele jurou. Ele começou, Ele firmou,
Ele derramou sangue, Ele confirmou e Ele é fiel para sustentar isso para sempre. Para sempre. Estevão está apontando aqui não apenas o problema que ele estava identificando naqueles homens, mas Estevão está falando aqui do problema que nós encontramos hoje no nosso meio. Isso é muito real, ainda nas nossas vidas. Por quê? Porque nós podemos correr o risco de ter essa compreensão errada. Acharmos que o nosso relacionamento com o Eterno é um relacionamento de contrato. Então veja, se eu fizer, Ele vai fazer. Se eu fizer, Ele é obrigado a fazer. Ou o contrário, eu espero Ele fazer e para daí então eu faço. Primeiro Ele faz, daí depois eu vou fazer. Se Ele não fizer, então eu não sou obrigado a fazer. A gente acha isso, mas não é isso. Veja o texto. Nas palavras de Estevão, ele fala sobre Abraão assim: Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele, os seus descendentes, possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. O que a gente percebe no texto? Abraão não tinha sequer um palmo de pé. Ele não tinha um palmo de terra. Abraão não tinha nenhuma posse, não possuía nenhum filho. Ele não havia visto ainda nada concreto, nada evidente. Tudo o que Abraão tinha era uma palavra que Deus havia liberado para ele. A palavra que Deus lhe daria a terra, a palavra que Deus lhe daria os filhos, mas mesmo assim, sem ter nenhuma evidência, sem ter nada concreto, a não ser a palavra que Deus havia dado, Abraão firmou uma aliança com ele. Firmou uma aliança, um relacionamento com Deus. Abraão se compromete, ele firma essa aliança, e ele obedece, ele passa pelo corte, pela mesa do corte, ele é circuncidado, ele derrama o seu sangue. Então veja, Abraão obedece, sem Deus cumprir até então nenhuma promessa. Nenhuma promessa. Eu fico pensando, irmãos, que se Deus nos desse a terra que Ele prometeu antes de nos moldar, a terra bastaria e a presença dele se tornaria o quê? Opcional. Não é verdade? Ou você acha que você seria tão fiel ao ponto de valorizar a sua relação com Deus, dando Deus primeiro tudo para você? Vamos ser sinceros. Ou será que só eu que sou o pecador aqui? Ou será que só eu que corro o risco de receber uma bênção e depois esquecer do abençoador? Ou será que sou eu que não correria para os pés de Deus se eu tivesse uma vida que me levasse a pensar que eu não precisava dele? É isso que Estevão está dizendo para o Sinédrio. Vocês estão querendo as bênçãos, mas vocês estão dispostos a serem cortados. Vocês querem, veja, vocês querem as promessas, mas será que vocês estão dispostos a subir na mesa, a passarem pelo corte? Na verdade, esses homens aqui, eles circuncidaram a carne deles, mas eles não queriam, na verdade, circuncidar o coração.
Eles fizeram, e todos eles, muito provavelmente todos, haviam se circuncidado, mas o valor da circuncisão estava no coração. Eles fizeram ali algo na carne, mas não aconteceu no coração. Eles estavam insistindo em cobrir a vida deles, confiando na religião, nos métodos humanos, nas estruturas da religião. Eram líderes religiosos que acreditavam em um Deus que estava no templo, mas que ainda não acreditavam em um Deus que ressuscitou e que agora fez de cada um de nós um templo do Espírito Santo. Eles não estavam dispostos a renunciar a isso. Porque se eles renunciassem toda a estrutura da religião, como nós já vimos aqui, isso lhes custaria muito caro. E eles não estavam dispostos a pagar esse preço. Eu queria perguntar a você, e se você, assim como Abraão, tivesse a palavra de Deus como suficiente para fazer o que Deus está realmente pedindo para você fazer? E se a palavra fosse suficiente, meu irmão, para nós obedecermos, para nós vivermos uma vida de retidão, e se Jesus nos fosse suficiente? Olhe para mim um pouquinho. Até quando? Até quando Jesus não vai ser suficiente para você? Até quando o seu relacionamento com Jesus vai ser um contrato? E aí você está pedindo, esperando Ele cumprir a parte dele. E quando Ele não cumpre, você rasga o contrato e faz um contrato com uma outra entidade. Até quando você vai pedir para Jesus algo e continuar, por exemplo, confiando nos astros, no horóscopo, nas cartas de tarô? Até quando Jesus para você não vai ser suficiente? Até quando você vai ficar rasgando um contrato que você fez com Deus, porque Ele demorou demais, e você vai confiar sua vida na astrologia? Até quando, meu irmão? Até quando você vai depender da aprovação das pessoas nas redes sociais? Até quando Jesus não vai ser suficiente ao ponto de você não depender das pessoas, não ficar triste se curtiram ou se não curtiram, se aplaudiram ou se não aplaudiram, se fizeram ou se não fizeram? Até quando Jesus para nós, para você, não vai ser suficiente? E se Jesus é suficiente para você, se Jesus é Senhor da sua vida, se Jesus não apenas ressuscitou ao terceiro dia, se Jesus não apenas ressuscitou, mas se Ele ressuscitou você, eu pergunto, até quando você vai insistir em desviar da mesa do corte? Eu quero dizer algo da parte de Deus para você. Não é Deus. Veja, não é você que está esperando Deus. É Deus que está esperando você. Não é você que está esperando Deus abençoar. É Deus que está esperando você circuncidar. Passar pela mesa do corte.
É Deus que está esperando você colocar Jesus em primeiro lugar. É Deus que está esperando o dia em que Jesus na sua vida vai ser suficiente. É Deus que está esperando você manter, veja, uma aliança, um relacionamento com Jesus, de aliança, não mais de contrato. O segundo ponto que a gente percebe e aprende aqui é que Deus ele não se move por meio da aparência. Deus se move por meio do alinhamento. Não é por meio de aparência, é por meio do alinhamento. Estevão, ele está confrontando aqui essas pessoas que priorizaram rituais religiosos em detrimento da intimidade com Deus, do alinhamento com Deus. Estevão está confrontando esses homens que priorizaram a liturgia da religião, o externo, daquilo que a religião apresenta, as indumentárias, os discursos bonitos, a estrutura física, mas não deram atenção para a intimidade, para a relação. Homens que, na verdade, estavam vivendo uma vida como sepulcros caiados. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Essas pessoas, elas defendiam, esses líderes defendiam a tradição, mas não estavam nem aí para a retidão. Eles eram homens que cuidavam da aparência litúrgica, mas eles não deixavam ser transformados. Não tinham corações transformados. Eram homens que conheciam as Escrituras. E é por isso que Estevão está citando as Escrituras, porque esses homens conheciam as Escrituras. Aliás, nós temos ali rabinos, nós temos ali os mais altos mestres da lei judaica. E é interessante, quem é Estevão? Um irmão da igreja, cheio do Espírito Santo, que tinha a palavra de Deus dentro do coração. E Estevão está ali confrontando. Vocês têm e sabem o que eu estou dizendo aqui melhor do que eu. Melhor do que eu. Vocês conhecem as Escrituras, mas vocês não conhecem o Espírito Santo. Entenda isso, pelo amor de Deus. Deus não tem nenhum propósito em marcar você na aparência. Deus, ele marca o seu coração. É alinhamento. É o seu coração alinhado com o coração de Deus. É a sua vida alinhada com a vida de Deus. Não é a aparência. Aliás, não importa a sua aparência. Se você não for marcado, alinhado de coração, não vale nada a sua aparência. Não vale nada você, quando eu orar, colocar palavras assim, eruditas. Não basta você colocar uma entonação de voz que vai impressionar os céus. Não vai impressionar os céus. Veja, versículo 8 do texto que a gente leu. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. E mais tarde Isaque gerou Jacó e os 12 patriarcas. Eu chamo a sua atenção. Veja, a primeira coisa que Deus deu a Abraão foi a aliança da circuncisão.
E isso não é um procedimento estético. Deus podia ter marcado a testa de Abraão e não pedido para Abraão fazer o que ele fez. Se fosse a aparência, irmão, Deus teria marcado a testa e não o órgão reprodutor de Abraão. Percebe que o que importa para Deus não é a placa que está na árvore ou na sua testa, mas são os seus frutos. É o que você gera. Deus marca algo simbolizando que o que importa não é a testa marcada, mas é o que vai sair de nós. São nossas palavras, são os nossos atos, são os nossos frutos, é o nosso comportamento, é o nosso estilo de vida. Aliás, é toda a nossa vida, nossa geração, tudo isso nós entregamos para Deus. Se fosse a aparência, seria diferente. A palavra era essa para aqueles homens. Deus nunca vai levar vocês para um lugar se primeiro vocês não entregarem, não removerem o que vocês precisam remover e entregar para Deus. Não adianta vocês acharem que Deus vai levar vocês para um lugar, não adianta vocês acharem que Deus vai dar alguma coisa para vocês, sem antes vocês realmente entenderem que vocês precisam entregar tudo para Ele. Primeiro somos marcados, depois Deus nos leva. Primeiro nós entregamos, primeiro nós consagramos todos os nossos frutos, todo o nosso estilo de vida, para daí Deus nos mover para o próximo nível. Amém, irmãos? Então, veja, não fique bravo comigo, mas eu preciso lembrar você de uma coisa. Você está cansado de ficar estagnado? De não ver as coisas acontecerem na sua vida? Você está cansado de ficar girando em círculo, meu irmão? Até quando você vai ficar girando em círculo? Está cansado? Entenda uma coisa. Talvez o seu teste seja obediência. Talvez o que está faltando para você seja obedecer. Talvez o seu teste seja perseverança. Talvez o seu teste seja renunciar a alguma coisa. Talvez perdoar alguém. Talvez liberar perdão a alguém. Talvez o seu teste seja ser mais misericordioso. Talvez o seu teste seja ser fiel. É a fidelidade. Entenda pelo amor de Deus. E quanto nós formos reprovados nos testes, nós não vamos avançar para o próximo nível. Não vamos. Deus está nos esperando na mesa do corte. Terceiro e último lugar, veja, Deus, Ele não nos chama para nos estabelecer, Deus nos chama para peregrinar. Essa é a terceira lição e última lição que eu extraio do texto de hoje. Ele não nos está chamando para a gente se estabelecer em lugar nenhum, Deus está nos chamando para peregrinar. O que a gente viu no domingo passado, que tem gente que parou, não é verdade? Parou em Harã. Quantos estavam aqui domingo passado? Parabéns. Meu irmão, você que estava aqui, ou você que não estava aqui, os que estavam aqui, parabéns. Os que não estavam aqui, toda a igreja, escute o que eu vou dizer. O segredo, talvez, para a sua vida seja consistência. Seja consistente. Parabéns por você ser consistente e fazer do domingo um domingo importante.
para a sua vida. Parabéns. A gente viu domingo passado. Tem gente que parou em Harã, construiu uma casa onde Deus pediu para construir uma tenda. Veja, tem gente que vai e constrói casa onde Deus falou para construir tenda. Tenda por quê? Porque a gente está de passagem em Harã. A gente não foi chamado para se estabelecer ali. Foi isso a mensagem de domingo passado. Tem gente que parou aonde Deus não mandou parar. Talvez você tenha parado em uma fase da sua vida. Talvez você tenha parado em uma estação, ou talvez a sua mentalidade parou em um determinado lugar que não deveria ter parado. Talvez você parou em uma frustração. Alguma coisa aconteceu, te frustrou. Talvez você parou porque você foi pressionado. Alguém te pressionou, uma circunstância te pressionou, e a partir daquele momento você parou. Veja, você não foi chamado para parar e para se estabelecer. Veja, você está sendo chamado só para atravessar. Aqueles homens, eles se moveram. Veja, desde Abraão, as gerações vinham se movendo, tudo para chegar em Jesus. E daí, a partir de Jesus, eles precisavam continuar se movendo. Agora o Espírito Santo veio, capacitou eles, estava ali à disposição daqueles homens, mas aqueles homens, eles estavam parados na antiga aliança, na antiga religião, na antiga estrutura, na antiga tradição. Eles estavam simplesmente parados e não estavam dispostos a se mover. E Estevão está confrontando isso. Eles conheciam a história, a questão deles não era esquecimento, a questão era estagnação. Eles estavam parados. O relacionamento deles com Deus parou ali. O que é que você precisa entender? Deus não prometeu para você conforto. Deus não prometeu para você facilidade, nem estabilidade. Deus não prometeu para você nada aqui. Não adianta você esperar que você vai construir uma casa e você vai se estabelecer nessa casa. E a partir dali a sua vida vai ser uma vida feliz e só feliz. Só alegria. A palavra diz, Deus nunca prometeu isso. Deus disse, eu estarei com vocês até o fim. A promessa de Deus foi a presença dele. Portanto, a palavra de Estevão para aqueles homens, ela vem para as nossas vidas dessa forma. Não espere que Deus trabalhe para você se estabelecer. Deus está trabalhando para você se mover. Deus fará tudo para você continuar se movendo. E eu não estou falando de geografia, eu estou falando de relacionamento, de crescimento. Deus está trabalhando para tornar você cada vez mais parecido com o seu Filho Jesus. O propósito de Deus não é dar a você o conforto de uma casa. O propósito de Deus é você crescer de fé em fé, de glória em glória. O propósito é dar a você todas as experiências que você precisa para você subir os degraus, para você chegar cada vez mais perto daquilo que Ele sim tem preparado para você.
O nosso conforto final não é nessa terra. Nosso conforto está reservado nos céus. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, mas nós cremos que o Deus preparou para nós será incrível. Louvado seja Deus. Consegue entender? É isso. Deus trabalha para isso. Deus trabalha para que quando a sua casa rachar, as águas inundarem a sua casa. Veja, não é Deus que faz isso, mas Deus trabalha para que, se isso acontecer, você não perca a sua fé. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Ele. É de glória em glória. E a gente vê e vive 100 anos da nossa vida construindo uma casa. E a gente constrói uma casa. E a gente constrói um império. E na urna que a gente vai ser sepultado, não tem uma gaveta para a gente levar nada. Deus está chamando você para destruir sua casa e colocar uma tenda nas suas costas. Tudo aquilo que os seus olhos estão vendo vai passar, mas o que os seus olhos não estão vendo, isso é eterno. Paulo disse: não se atentem para as coisas que vocês estão vendo, se atentem para as coisas que vocês não estão vendo, porque o que vocês estão vendo é passageiro, mas o que vocês não estão vendo é eterno. Então, o que é a casa para você? Eu não estou falando da sua casa, da casa própria. Talvez a sua casa não seja a casa própria, mas talvez a sua casa são coisas que você, veja, que você está abraçado. Você está abraçado em coisas que são passageiras. Você está abraçado, veja, com sentimentos. Você está abraçado com pessoas. Você está abraçado com tradições. Fazendo dessas coisas um Deus. Abra mão, entenda que Deus está, na verdade, interessado em fazer você se mover. Há pessoas aqui que estão abraçadas com o passado, estão presas há um relacionamento do passado, há uma história do passado, há uma circunstância do passado. Meu irmão, o passado foi passado. Aprenda o que você precisa aprender com o seu passado e coloque os seus olhos para frente. Pare de chorar, pare de se queixar com o que passou, porque o que passou só te fez mais forte. Vamos olhar para frente, vamos colocar os nossos olhos em Cristo Jesus, que está à nossa frente. Vamos marchar, vamos continuar. Veja, o que perdemos nos fez fortes. Agora é glória em glória. Vamos para o próximo nível, vamos para a próxima glória, para a próxima experiência. Que venha a segunda-feira agora. Que venha mais uma semana, que venha mais uma luta. Ou você acha que vai ser uma semana só de bênçãos? Será talvez a semana mais abençoada da tua vida, mas não significa que será só de bênçãos, porque nós somos abençoados em ver o nosso Deus agindo também nas lutas da nossa vida.
Que Deus te dê essa compreensão nessa manhã. Eu quero encerrar. Veja, vamos ser sinceros. Ninguém se circuncida por acidente. Imagina. Está caminhando, tropeça, circuncidei. Você já viu alguém ser circuncidado por acidente? Não tem como. É intencional. Diga para quem está perto de você, é intencional. Tem que ser você, meu irmão, tem que ser você. Ninguém vai te colocar forçado na mesa do corte. É posicionamento. Fala comigo, posicionamento. Diga intencionalidade. É isso. É uma resposta nossa para Deus. É uma resposta. O que é que Deus pediu para você e você ainda não cortou? O que é que Deus já está pedindo para você há tanto tempo e você ainda não entregou? Deus não está esperando o tempo certo. Deus está esperando a sua entrega completa. O maior erro das pessoas é ficar esperando o tempo certo. O tempo certo é o tempo da sua entrega. Entregue. Obedeça. Você sabe exatamente o que precisa ser cortado na sua vida para que a sua vida seja uma vida que produza frutos dignos, honrados. Tem gente aqui, talvez, que precisa cortar um pecado, um relacionamento tóxico, um hábito, um mau hábito. Tem gente que precisa cortar um pensamento, uma mentalidade rígida em relação a algumas coisas. Tem gente aqui que precisa cortar uma versão antiga, um estilo de vida que já não pertence mais à estação que você está hoje. Até quando você vai adiar? Até quando você vai ficar andando em círculos? Até quando você vai esperar Deus fazer para você fazer? Enquanto você não passar pela mesa do corte, não espere você acessar o próximo nível. Entregue hoje. Corte hoje. Hoje é o dia de você sair daqui cortado e alinhado. Cortado e alinhado. Coloque-se em pé, por favor. Feche os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos. Louvado seja Deus. Você pode fazer uma oração silenciosa a Deus. Faça uma oração silenciosa nesse momento. Senhor, venha com o teu Santo Espírito e sopra nos nossos corações, sopra no coração dos teus filhos, sopra, Espírito Santo, na mente dos teus filhos. Sopra, ó Deus,
Senhor, sonda agora o coração de cada um de nós, vê se há em nós algum caminho mau. Vê se há em nós algo que nesse momento precisa ser cortado. Senhor, nos transforme, Pai, de dentro para fora. Pai, nós não estamos interessados na aparência, mas nós queremos entregar ao Senhor o nosso coração, nossa vida, Pai. Sopra, Espírito Santo. Faça nessa manhã, na vida dos teus filhos, o que aqueles homens não estavam dispostos, ó Deus, a fazer. Faça em nós, sopra, Espírito Santo, e nos transforme nessa hora. Nos mova para a próxima estação. Pai, receba a nossa gratidão pela tua palavra. Receba a nossa gratidão pelo teu Santo Espírito, que mais uma vez, através dessa palavra, se revelou a nós. Somos gratos por essa manhã de crescimento. Somos gratos pela mesa farta que foi nos dado nessa manhã, ó Deus, com a tua palavra. Que o Senhor nos leve, Pai, realmente para um próximo nível. Que se até hoje nós estávamos andando em círculos, que o Senhor nos leve agora para uma nova estação, um novo tempo com o Senhor. Aqueles, Pai, nesse momento que passaram, ó Deus, com esta palavra, pelo corte, que o Senhor possa nos alinhar. Alinha a nossa vida com a tua vida, o nosso coração com o teu coração, os nossos propósitos com os teus propósitos, e que a gente realmente entenda que o Senhor é para nós suficiente. Suficiente. Que a tua palavra para nós é suficiente. As tuas promessas são suficientes. Ainda que os nossos olhos não estejam vendo nada se mover, a tua palavra nos é suficiente. Nós não vamos esperar mais nada para obedecer. A tua palavra para nós é suficiente. Nós te agradecemos, te louvamos e nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.